Meu amigo, tá rolando um plano bombástico lá na Alemanha, um pacotaço econômico do novo primeiro-ministro eleito por lá, que já está sendo chamado de o plano a bazuca alemã, porque se trata de um pacote de estímulos, sim, gastação de dinheiro público na ordem de meio trilhão de euros em 10 anos, obviamente, isso é diluído no tempo, e aí representa mais ou menos em reais uns 300 bilhões de reais a mais de gastos públicos no decorrer de cada um dos próximos 10 anos. A ideia aqui é atualizar a infraestrutura do país e também fazer uma flexibilização da regra de endividamento dos estados. Pois é, a regra hoje na Alemanha é bastante rígida, até talvez mais do que o teto de gastos era aqui no Brasil, uma coisa que já dura seus bons 15 anos, talvez até um pouco mais do que isso, e que ajudou bastante a estabilizar a economia da Alemanha e colocar o país como sendo uma grande referência em matéria de responsabilidade fiscal na União Europeia, uma região bastante castigada nesse sentido. Agora, com esse pacotaço de estímulo aqui, as coisas realmente ficam um pouco mais suspensas. Ninguém sabe para onde que isso vai, o que isso vai representar em matéria de desvalorização do euro, eventualmente encarecimento dos títulos públicos alemães. Ninguém sabe ao certo para onde que isso vai apontar. Vamos conversar então sobre esse caso, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o ministro aqui da Alemanha, que foi eleito agora recentemente, como é que é o nome do camarada aqui? Friedrich Merz, né? Não sei se pronuncia assim. Ele é o novo chanceler, então tá anunciado. Ele é da União Democrata Cristã, que é o pessoal da centro-direita lá da Alemanha. Também a ADF, que é a Alternativa para a Alemanha, isso, né? Ficou em segundo lugar, então a direita tá bombando lá na Alemanha. O pessoal não aguenta mais a esquerda no poder. Realmente, de fato, né? Engraçado até que o pessoal, claro, compara a AfD, Alternativa para a Alemanha, com o bigodismo, como sempre vai acontecer. Pois bem, né? Mas o novo primeiro-ministro aqui, então, ainda está na transição do parlamento. Então, é aquela história, né? O Olaf Scholz é do SPD, o partido aqui, tá no período de transição, porque o que acontece, né? Não há um hiato de poder lá na Alemanha após haver uma eleição. Então, o que acontece? O novo parlamento vai assumir provavelmente aqui na Páscoa, de acordo com as melhores estimativas. Então, a Páscoa daqui a umas 2 semanas, no melhor do cenário, 2 semanas, o que? Pelo amor de Deus, 45 dias, né? No melhor dos cenários, o próximo parlamento vai assumir nesse período. Ou mais, sei lá, 2 meses, daqui a 2 meses. Então, o atual parlamento, mesmo após as eleições, continua exercendo o seu poder. E o acordo foi negociado, foi costurado com o atual parlamento, portanto, mas sendo já direcionado, olha a moto estragando o meu vídeo aí, né? Como sempre, sendo direcionado pelo novo primeiro-ministro da Alemanha. Então já é uma ideia do novo governo recém-eleito. Qual é essa ideia? Um gasto extra isso aqui, tá, meu amigo, né? De 500 bilhões de euros, meio trilhão de euros. Na prática, o que se trata? É um relaxamento do freio da dívida que foi estabelecido lá atrás, né, lá no início do governo da Angela Merkel, salvo engano, em 2009, foi isso mesmo aqui, né? O freio da dívida, na época da crise econômica, então era necessário dar uma segurança fiscal para o país de fato. Isso aí, esse freio fiscal, limitou a capacidade do governo alemão de assumir novas dívidas a 0,35% do PIB. Então, isso aqui é o que a dívida pode crescer por ano lá na Alemanha, no atual momento, né? Antes desse acordo aqui ser fechado. Então, trata-se de um gasto extra para além do que já tem. Então, pensa, a dívida já cresce provavelmente perto de 0,35% do PIB atualmente, vai crescer a ordem em 10 anos, a ordem de meio trilhão de euros ainda.
Então, isso dá mais ou menos aqui 3,1 trilhões de reais. E é claro que eu já chamo a sua atenção logo de cara aqui, isso são 10 anos, representa 300 bilhões de reais de permissão de gasto extra em cada ano. Não é tão diferente assim do pacote da bonança que foi a PEC da transição que o Congresso Nacional deu de presente para o Lula. Era um pouco menos de déficit fiscal permitido, 230, 250, um negócio assim. Mas não tá tão diferente, para a gente ver o quanto que essa medida que bagunçou os mercados, porque isso bagunçou sim os mercados, o anúncio desse pacote aqui de possíveis gastos de uma década, isso aqui bagunçou muito o mercado lá na Europa, no mundo todo também. A Alemanha repercute no mundo todo, isso é inevitável, mas veja como a situação brasileira não é muito diferente disso aí. Pois é o padrão brasileiro de gasto. Já estamos no padrão União Europeia. Daqui a pouco a gente chega no 100% de dívida e daí para frente a gente já sabe para onde que vai, né? Como se diz, daqui para frente só para trás. Então, esse anúncio foi feito recentemente na terça-feira, dia 4. Estou gravando este vídeo aqui na sexta. E, bem, né? O mercado não deixou isso passar barato. Todos os títulos públicos aí no mundo todo, isso foi generalizado, foram afetados. Só que os títulos da dívida da Alemanha tiveram o maior salto em um único dia desde 97. Então realmente é muito tempo. Aliás, né, esse aqui é o maior programa de estímulo fiscal feito pelo governo da Alemanha desde a queda do Muro de Berlim. Lá se vão 35 anos. Pois é, naquela situação, você certamente se lembra, ou você sabe, se você não era vivo na época, eu não era vivo na época, mas eu sei, você tinha um lado capitalista que estava bem desenvolvido, bem organizado, bem estruturado, e você tinha um lado socialista completamente depauperado. Quando cai o Muro de Berlim, muita coisa tem que ser feita em favor do lado socialista, do lado comunista. Então, uma grande quantidade de benesses estatais foram direcionadas nesse sentido, no sentido de reconstruir a parte que o comunismo destruiu durante aí 40 anos, ou mais um pouco. Enfim, né? Então, o que acontece aqui? Algumas ações subiram mais, ações da indústria bélica, por exemplo, porque acredita-se que parte desse valor vai ser usado para o armamento, seja da própria Alemanha, seja por uma ajuda à Ucrânia, inclusive, que o governo atual apoia, né? Tá do lado da Ucrânia lá no conflito com a Rússia. Pode ser que haja algo nesse sentido também. De maneira geral, todo mundo está falando lá na Europa em rearmamento, investir mais na questão militar. Os Estados Unidos mesmo, o Trump voltou a ameaçar algo que ele falou lá atrás, no mandato anterior dele, que se a OTAN não investir dinheiro na área militar, na indústria bélica, né, no rearmamento, na modernização dos exércitos, os Estados Unidos vão sair da OTAN. Faz sentido isso aí até, porque, né, é uma organização para todo mundo trabalhar junto, não é para um carregar os outros nas costas. Então agora as nações europeias estão se rearmando, com a Alemanha não vai ser diferente, meu amigo. E aquela história, é um pacote de estímulo, uma expansão fiscal, o governo jogando dinheiro na economia para fazer a economia girar. Para onde que isso vai? Para um monte de lugar, meu amigo. Vai para construção de prédios, sei lá, infraestrutura, vai para a indústria bélica também, vai para fomento de alguma outra área que seja necessária, enfim. É aquela história, né? É aquele papo. É o governo gastando dinheiro, é o que importa, para onde que vai, não faz muita diferença assim. Agora, qual o impacto que isso vai causar é o grande ponto. O mercado já está precificando isso aqui, né? Então, o pessoal fez até um rally aqui de liquidação de títulos e tudo mais. Enfim, depois do anúncio na terça-feira, o impacto no mercado global começou a aparecer, o rendimento dos títulos alemães subiram bastante aqui, quase 3%, que é o maior índice desde a reunificação da Alemanha, lá no começo dos anos 90, aliás, final dos anos 80 ainda, né? Enfim, até aqui no Japão teve impacto, meu amigo, né? Houve aqui um aumento do rendimento do título público do Japão também, enfim, né? A Alemanha tinha essa característica de ter uma restrição fiscal bastante sólida no mundo que está gastando dinheiro pra caramba há muito tempo. Parece que isso aí, meu amigo, ficou no passado. Qual o impacto que isso vai ter na economia da Alemanha e da Europa?
Eu não sei precisar. Em se tratando de União Europeia, todo mundo é interligado ali de alguma forma, e talvez a Alemanha simplesmente só tenha cansado de ser a certinha num bloco econômico em que todo mundo enfia o pé na jaca. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.